Você acorda um dia com uma ótima energia, sentindo que pode finalmente começar aquele canal no YouTube que já declarou inúmeras vezes para seus amigos que iria começar. Você se senta em frente ao computador para criar o tema do seu primeiro vídeo. Quando termina de escrever o título, seu celular toca. Você decide atender e após 10 minutos de conversa jogada fora, resolve voltar à sua atividade. Só que quando vai bloquear o celular, percebe uma notificação de que um vídeo novo do seu canal favorito acaba de sair e resolve assistir. Após o fim desse vídeo, assiste um outro vídeo recomendado. Depois, lembra que um grupo de amigos seus está numa festa e resolve entrar na rede social para ver como está essa festa. Quando você percebeu, passaram-se 3 horas e tudo que você tem é aquele mísero título. Mas você já está cansado. Então diz a si mesmo que está tudo bem e que amanhã vai continuar o seu projeto. Esse é o ciclo da procrastinação. Se você se identificou com ele, entenda que todos nós, uma vez ou outra, já estivemos nessa situação. Seja para iniciar aquela tão prometida dieta, fazer o primeiro aporte de seus investimentos, ou qualquer outro projeto que você se propôs a iniciar, ou até mesmo dar continuidade. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Bruno e no vídeo de hoje falarei sobre a procrastinação, as principais razões pelas quais procrastinamos e algumas dicas para largar esse ciclo vicioso de adiar tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Então bora pro vídeo. Primeiro, temos que entender o que é procrastinação. Procrastinar é o ato de adiar tarefas ou atividades que são importantes e necessárias para serem realizadas, mesmo sabendo que esse adiamento pode resultar em consequências negativas. A definição enfatiza uma ideia de que procrastinar envolve uma escolha consciente de não agir, mesmo que isso vá contra o seu interesse de longo prazo. Em essência, a procrastinação é o conflito entre o desejo imediato de evitar um desconforto ou dificuldade de uma tarefa e o reconhecimento de que essa tarefa em si ela é benéfica de alguma forma. Então não confunda procrastinar com uma gestão de tempo. Por excesso de tarefas, você acaba definindo uma prioridade ou outra e adiando outras atividades que hierarquicamente seriam menos necessárias para o momento. Podemos observar também que procrastinar é um ato, portanto, também pode vir a se tornar um hábito. A verdade é que todo mundo procrastina uma vez ou outra. O problema é quando esse não agir se torna um modo padrão em sua vida. No livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, o autor conta um relato de sua vida onde teve uma série de entrevistas com essa força negativa do universo. O tal entrevistado explica que uma das principais formas dele recrutar pessoas para o seu lado é utilizando-se de uma lei universal chamada de ritmo hipnótico. Basicamente, essa lei determina que quando uma pessoa continua a pensar e agir de uma mesma maneira durante um repetido e longo período, esses padrões de pensamento e comportamento se tornam automáticos e, em certo sentido, hipnóticos. Basicamente, você deixa de estar presente e começa a agir de uma forma automática, sempre repetindo processos que para você são negativos. Podemos também chamar essa lei do ritmo hipnótico, como o livro descreve, de uma lei da formação de hábitos. E há uma certa explicação biológica disso. O cérebro cria novas conexões neurais que facilitam a execução dessa ação. Quanto mais vezes repetimos esse comportamento, mais forte essa conexão neural se torna. Isso é o que chamamos de hábito. No caso da procrastinação, se adiarmos tarefas de forma frequente, o nosso cérebro começa a associar certas situações e gatilhos a esse comportamento. A verdade é que procrastinar muitas vezes é um mecanismo de alívio de estresse que o nosso corpo cria. O cérebro se acostuma a evitar o desconforto toda vez que o reconhece. E quanto mais arraigado esse hábito está em você, mais difícil é de quebrá-lo. Por isso é tão mais fácil aderir a hábitos negativos do que a hábitos positivos. Eu acredito que hábitos negativos e positivos, de certa forma, são um espelhamento um do outro. Não só no resultado, mas também no caminho de sua construção. Uma característica geral de hábitos negativos é que normalmente a recompensa é imediata, muitas vezes na forma de prazer, e a conta só é paga no longo prazo, e normalmente é cara e através de juros compostos. Já os hábitos positivos, normalmente você deve pagar a conta imediatamente, seja através da dor, suor, do esforço ou do sacrifício, e a recompensa vem lá na frente. E também, nesse caso, os juros compostos está na recompensa. A boa notícia é que, de acordo com o livro, a lei do ritmo hipnótico é uma lei neutra. Portanto, ela pode ser tanto aplicada para a criação de hábitos negativos quanto de criação de hábitos positivos. Além disso, assim como hábitos são formados, eles também podem ser modificados. A quebra do hábito de procrastinar envolve justamente a substituição de um ciclo de reforço negativo por um ciclo de reforço positivo. Então aqui vai algumas dicas para você começar a parar de procrastinar. A primeira delas, você não é um procrastinador. Você tem um hábito de procrastinar. Pare de se identificar com ideias e comportamentos. Você não é eles. Aí a importância do processo de autodescoberta e autoconhecimento nesse processo.
Parece repetitivo eu falar disso em todo o santo vídeo, mas se conhecer de verdade é um passo-chave para qualquer movimento que você determine em sua vida. 2. Pare de ficar se gabando dizendo que é um procrastinador. Muitas pessoas são assim e nem reparam. Eu mesmo era assim e vangloriava de, na escola ou na faculdade, eu sempre deixar todas as atividades para o último minuto e ainda assim dar um jeito de terminar o trabalho, estudar para a prova e passar de semestre ou de ano. E sei que há muitos assim como eu, mas na verdade tudo que eu estava fazendo era dar um reforço positivo para um hábito extremamente negativo. Entenda isso como um problema a ser resolvido. 3. Entenda os gatilhos que estão te fazendo procrastinar. Claro, cada caso é um, mas existem algumas características que são muito comuns a todos e que são uma das principais causas da procrastinação. Então aqui vai alguns. O mais comum de todos é o estresse e a ansiedade. Ambos que não somente são causas da procrastinação, mas também se tornam consequências da mesma. Então isso vai se tornando um ciclo que cada vez mais vai se retroalimentando e tornando mais difícil você escapar da procrastinação. Outra característica é o medo, principalmente o medo de falhar. Falhar é algo que, da perspectiva do nosso ego, pode até significar a destruição e a morte do mesmo. Outra característica, perfeccionismo. Ficar sempre esperando o momento certo ou as condições ideais para agir. Ou mesmo quando age, está perto de concluir algo, nunca acha que está pronto e fica constantemente modificando e postergando a entrega ou a conclusão desse projeto. Lembre-se que o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes é melhor agir e ir aprimorando com o passar do tempo do que ficar esperando você se tornar um mestre ou a pessoa mais de saber notório de algum determinado tema para aí sim começar a agir. 4. Baixa autoestima e síndrome do impostor. Você nunca se acha bom o bastante para fazer algo ou comunicar algo, e muitas vezes se acha uma fraude ao tentar fazê-lo. Dependendo da sua dificuldade de identificar ou até mesmo tratar esses padrões dentro de si mesmo, é muito importante e necessário ter ajuda para isso. Então, sempre pense na possibilidade de buscar uma ajuda profissional. Então vamos para a quarta dica. Elimine distrações. Já basta tanto fator interno nos tirar da nossa direção certa. Então controle tudo que você pode controlar ao seu redor para que você não se distraia na hora que finalmente toma coragem de agir. Crie um ambiente ideal para a execução da sua tarefa. Tire de perto tudo que pode ser uma distração para você. Também evite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pare de mentir a si mesmo dizendo que você é capaz de realizar multitarefas ao mesmo tempo. Quinta dica. Divida as tarefas em pequenas partes. Isso te ajuda a organizar e determinar as etapas necessárias para a execução dessa tarefa, evitando que assim você perca tempo ou energia agindo de forma improdutiva. Também, as coisas quando divididas em etapas menores se tornam menos assustadoras, por assim dizer. Dica 6. Sempre deixe já organizado suas tarefas para o dia seguinte. Crie uma agenda, seja física ou digital, com as suas principais tarefas do dia seguinte. Crie uma hierarquia dessas tarefas e determine as que são urgentes e os horários para cada uma. Uma coisa que me ajuda muito também é ver quais tarefas são muito rápidas de serem resolvidas. Assim eu posso realizá-las rapidamente e tirá-las do meu caminho para que elas não se tornem uma distração para as outras coisas. Isso também ajuda com que você tenha menos decisões a tomar no dia seguinte e possa focar mais no agir. Dica 7. Utilize de técnicas de gestão de tempo. Isso aumenta muito a sua produtividade. Faça pausas durante a sua atividade em tempos pré-determinados para evitar um cansaço e um estresse excessivo e manter seu foco e sua concentração em bons níveis. Existem várias técnicas diferentes de gestão de tempo, como a técnica Pomodoro, a regra dos 2 minutos e tantas outras. Pesquise sobre elas e veja a qual você se adequa mais. Dica 8. Sempre tenha uma motivação. Primeiro, saiba exatamente o que é motivação. Não confunda motivação com entusiasmo. Aquele sentimento de que você é o super-homem, que você está naquele pico de euforia e é capaz de realizar qualquer atividade que jogarem para você nesse instante. Ele não é duradouro e você não pode sempre depender dele para começar algo. Motivação, a gente pode falar que é o motivo para a ação. A motivação, ela é um termo que descreve o conjunto de razões e incentivos que impulsiona uma pessoa a agir de uma determinada maneira ou buscar a realização de metas e objetivos. É o famoso porquê de se fazer algo. Então liste as principais razões pela qual você vai executar essa tarefa. Nós podemos dividir as motivações em motivações intrínsecas e extrínsecas. Por intrínsecas, teríamos todos aqueles fatores internos, como interesses pessoais, paixões, uma satisfação pessoal e até mesmo um senso de autorrealização. É você realizar uma tarefa que encontra valores que são importantes para você internamente, independentemente dessa tarefa te dar ou não recompensas externas. Já a motivação extrínseca seria você agir por influência de valores externos, como recompensas tangíveis, por exemplo, dinheiro, reconhecimento, prêmios, ou até mesmo a punição por não executar essa tarefa. Tendo dito isso, aqui vai mais uma dica. Foque em ter motivações intrínsecas. Motivações extrínsecas são efêmeras. Ela
tende a ter um pico motivado pela euforia, mas acabam durando pouco tempo. Na matéria que vocês estão vendo agora, foi feito um estudo de comportamento psicológico abordando os alunos que participam de uma competição feita anualmente na Universidade de Princeton, chamada Do It in the Dark. Durante essa competição, os estudantes são incentivados a economizar o máximo de energia durante um determinado período de tempo, e a casa vencedora recebe prêmios como férias pagas e outras coisas. O intuito dessa competição é gerar uma consciência nos estudantes de economizar energia por questões de sustentabilidade. Um fato que competições são muito divertidas e exercem um papel muito importante na nossa sociedade. Então podemos ver que, ao início da competição, o consumo energético em kWh despenca bastante, mas assim que a competição se encerra, os consumos voltam aos mesmos níveis anteriores. Isso mostra que, além da diversão em si e da competitividade entre os alunos, o intuito geral da competição, que seria de conscientização, não é conquistado. Isso porque as motivações extrínsecas tendem a ofuscar as motivações internas e a levam embora junto quando essa euforia passa, tirando de você os motivos mais profundos e duradouros que te levariam à criação de hábitos positivos. Além disso, é que no mundo real, fora de competições e jogos, não há uma linha de chegada. E na era da internet e das redes sociais, a competição se tornou praticamente qualquer pessoa do planeta. E pior, você tende a ver somente aquelas pessoas que estão à frente de você naquilo que você se propõe a conquistar. Outro estudo voltado à psicologia da competitividade apresenta o N-Effect, ou fator N, que basicamente mostra que quanto maior o número de competidores, menor a motivação do indivíduo em competir. No jogo da vida, a arena é simplesmente grande demais para você competir. A verdade é que sempre vai ter alguém mais rico, mais bem-sucedido, mais musculoso ou mais rápido do que você. E você começa a criar uma base de comparação com pessoas de realidades, metas e objetivos completamente diferentes das suas, e pode trazer somente um retorno negativo de longo prazo para você, por talvez gerar expectativas surreais ao iniciar alguma tarefa, fazendo assim você desistir dela. Portanto, pare de querer competir com os outros e volte-se a ter motivações mais internas, pois elas tendem a ter um efeito mais duradouro e uma melhor eficácia na formação de hábitos. Você só tem que competir consigo mesmo, em se tornar um pouquinho melhor a cada dia naquilo que se propõe fazer. E não busque também fazer algo por aprovação externa, por dinheiro ou por recompensas materiais, sejam elas quais forem. Não que seja algo ruim querer conquistar algo, mas trate-os como consequência de um trabalho bem feito e não como o objetivo do mesmo. Então vamos à dica 10. Fale menos e execute mais. Pare de ficar falando para todo mundo sobre seus projetos e planos, principalmente na fase inicial. Ao compartilhar seus objetivos, principalmente para quem não tem absolutamente nada de valor a agregar nos seus projetos, você só está abrindo espaço para essas pessoas jogarem opiniões inúteis, fazerem julgamentos e projetarem as próprias inseguranças delas em você. E ao abrir o bico, você acaba de dar a essas pessoas um papel de supervisor do seu projeto, o que coloca só mais pressão em você para executá-las, o que muitas vezes faz com que você ou evite-as ou se sabote. E aqui vai uma dica extra. Faça por você e mais ninguém. Entender mais sobre você e as suas reais motivações te ajuda a evitar tarefas inúteis. Em alguns casos, você pode estar insistindo demais em uma tarefa a qual você não enxerga valor algum, mas insiste nela porque outras pessoas criaram expectativas sobre você nessa atividade e falaram para você e você acreditou que isso era o melhor para você. Algumas vezes a procrastinação pode ser um sinal que o seu corpo está te mandando para te alertar que você não encontra valor interno algum em executar a tarefa que você está querendo fazer. Então, ao ter realizado todas as etapas que eu falei anteriormente, veja se de fato você deve fazer essa tarefa. E lembre-se, tenha consistência. Os resultados de você criar hábitos positivos normalmente levam tempo a serem percebidos. Persista nessa fase difícil e você vai ver que, com o passar do tempo, as recompensas vão começar a surgir e com juros compostos enormes. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês, de alguma forma, compartilhando meus aprendizados e as minhas experiências. Lembre que todo mundo está no mesmo barco. A luta é diária, mas no fim vale a pena. Então se você gostou do vídeo, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações de mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais.